Você sabe o que fazer quando acontece um acidente dentro da sua empresa, ou local, você está ali dentro de uma organização, seja como prestador de serviço, seja você da área de segurança, seja você um trabalhador da parte operacional ou da área administrativa, quais são os procedimentos que eu devo tomar em caso de acidente? Se você quer saber, fique comigo até o final, que nós vamos falar passo a passo, detalhadamente, o que fazer quando acontece um acidente dentro da sua empresa. Quais os procedimentos necessários que a gente deve tomar em caso de acidente? Qual que é a importância desses procedimentos quando se fala em acidente? É muito importante, quando se fala desses procedimentos, a empresa ter um plano de emergência bem definido. É fundamental você que é profissional da área de segurança elaborar o plano de emergência, envolver as pessoas, a brigada, os trabalhadores. Você que é trabalhador deve conhecer esse plano, deve saber o que fazer quando alguém passa mal do seu lado, quando alguém sofre um acidente, uma máquina, um equipamento, quando alguém sofre um mal súbito e precisa de ajuda. Então, esses procedimentos em caso de acidente, eles devem ser o quê? Ações que devem ser planejadas. Por isso que devem estar dentro de um plano bem detalhado. Então, essas ações planejadas e organizadas, ela é fundamental para a gente responder a situações de emergência envolvendo acidente de trabalho. Porque quando acontece, nós devemos ter cautela, mas devemos agir com eficácia, visando o quê? Minimizar os danos e garantindo o atendimento adequado às pessoas que estão fazendo a atividade. A NR1, por exemplo, no item 1.5.5, o que ela estabelece? Qual que é a obrigatoriedade da empresa e também dos trabalhadores? As organizações, elas devem analisar os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e ela tem que fazer o quê? Determinar os procedimentos a serem adotados no caso das suas ocorrências, ou seja, eu tenho que ter um plano definido. Então, qual que é a importância, por exemplo, dos procedimentos em caso de acidente? A gente vai fazer o quê? Garantir um atendimento rápido. Se eu tenho um plano, se eu tenho uma brigada treinada, se meus colaboradores da fábrica, daquela obra, sabem que tem um procedimento a ser cumprido e são treinados, eu vou agir rapidamente e eu vou atender as pessoas que precisam de ajuda de forma eficaz. Eu vou minimizar também as consequências do acidente. Além disso, eu vou permitir a investigação adequada das causas. Ou seja, quando acontece o acidente, eu tenho que fazer uma investigação para achar a causa raiz para ele não acontecer novamente. E também eu vou contribuir para a prevenção de novos acidentes daquele mesmo tipo. Então, quando a NR1 trata dessa questão dos requisitos principais, né, que a organização, por exemplo, deve analisar os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, as análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser o quê? Documentadas. Isso mostra que as organizações ela tem que seguir algumas etapas e não pode pular nenhuma delas. E você que é trabalhador está inserido nisso aí. Por exemplo, quando acontece um acidente, a empresa tem que fazer o quê? Analisar os acidentes e também as doenças relacionadas ao trabalho, identificando o que? As suas causas, para agir na causa. Documentar essas análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Eu tenho que registrar isso, documentar, eu tenho que ter formulários já específicos para fazer na hora que acontecer o acidente ou doença relacionada ao trabalho. A empresa também ela tem que determinar procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou doença. Além disso, implementar medidas corretivas para eliminar ou controlar as causas desses acidentes e comunicar os acidentes às autoridades competentes. Então, são requisitos que a empresa não pode deixar de fazer. Quais as ações imediatas quando se fala em caso de acidente? O primeiro passo, seguir o plano de emergência. Certo? Para mim seguir o plano de emergência e agir imediatamente, eu tenho que ter uma brigada treinada. Eu tenho que ter um grupo de apoio dentro da empresa, seja de portaria, de SESMIT, de RH também, alinhado com o plano de emergência. Eu tenho que ter os trabalhadores comuns da empresa ligados no plano de emergência. Eles têm que saber o que fazer. Qual a ação imediata? Primeiro passo, comunicação. Eu tenho que comunicar aquele acidente. A partir do momento que eu comunico, que as pessoas responsáveis estão sabendo, vai ser direcionada a brigada, vai fazer primeiros socorros, vai fazer o combate a incêndio que tiver que fazer. Então, vai paralisar a máquina, vai retirar as pessoas curiosas e vai desencadear todas as ações dentro do plano de emergência. Isso é fundamental.
Quando se fala, por exemplo, de primeiros socorros, é uma das primeiras ações que devem ser tomadas. A partir do momento que tem uma pessoa acidentada, que o resgate, a brigada já foi acionada, esse procedimento de emergência que deve ser aplicado em uma situação de risco, vai visar o quê? Manter os sinais vitais e evitar o agravamento até que a pessoa receba ali um auxílio médico especializado. Então, a brigada ou quem for socorrer aquela vítima ali tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento adequado. Por isso a importância da comunicação. Às vezes o trabalhador que está próximo ali da vítima, uma pessoa que prendeu a mão numa máquina, por exemplo, ele não sabe o que fazer. Mas ele tem que saber, no mínimo, o quê? Comunicar para chegar um auxílio para ajudar. Então é importante, quando se fala de primeiros socorros, primeiro passo, manter a calma e avaliar a situação antes de agir, garantir a segurança do local para evitar novos acidentes, verificar, por exemplo, os sinais vitais da vítima. A pessoa está consciente, ela está conversando, ela está respirando, ela tem pulsação, mas isso tem que ser uma pessoa que tem treinamento de primeiros socorros. O membro da brigada, o membro da CIPA, que já recebeu esse tipo de treinamento, vai conseguir ajudar. Acionar o serviço médico de emergência o mais rápido possível. Dentro daquela empresa tem um ambulatório médico, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem médicos. Essas pessoas têm que ir para o local para ajudar. Então, é muito importante. Todos os trabalhadores devem receber o treinamento básico em primeiros socorros. A empresa deve contar com uma equipe específica capacitada para atendimentos de emergência. Isso é fundamental. E a comunicação também e registro do acidente, essa comunicação e o registro adequado de um acidente de trabalho, eles são fundamentais para garantir o quê? O atendimento correto à vítima, o cumprimento das obrigações legais e posterior investigação. Então, a comunicação interna, por exemplo, né? O SESM tem que ser informado rapidamente, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, a CIPA também. Às vezes eu não tenho um SESM completo, tem só um técnico de segurança, ou só a CIPA. Essa comunicação ela tem que acontecer rapidamente. A emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho, feito pelo SESM, né, com auxílio do RH, deve ser realizado, que essa comunicação é obrigatória para legalizar, né, a ocorrência. E o registro interno. Eu tenho que ter um registro interno, que eu vou documentar detalhadamente o acidente em formulário próprio de investigação de acidente. Eu vou colocar data, hora, local, as pessoas que foram envolvidas, testemunhas e o que aconteceu, a descrição do ocorrido. O importante também, gente, é o registro adequado do acidente. Ele é essencial para a investigação das causas para garantir os direitos previdenciários do trabalhador acidentado. Uma prática que é muito importante, você pegar a descrição do acidente pelo acidentado de próprio punho, para não ter nenhum tipo de interferência externa daquela ocorrência. A CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, é um documento que é obrigatório, deve ser emitido pela empresa. Hoje é tudo dentro do sistema de social, então, na medida que a gente faz o lançamento ali da CAT, ela já vai automaticamente para o sistema. O que é a CAT, para quem não sabe? É um documento oficial que eu vou comunicar ao INSS a ocorrência de acidente de trabalho, de trajeto ou até mesmo uma doença ocupacional para garantir direitos previdenciários ao trabalhador. Quanto que eu devo emitir? Em qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional, mesmo sem afastamento, em caso de morte, a emissão deve ser imediata, quando morre alguém dentro da empresa. E também quando tem um acidente de trajeto. Como que eu devo emitir? Então, preferencialmente pelo aplicativo meu INSS, preenchendo todos os campos obrigatórios com informações precisas sobre o acidente à vítima. Hoje é tudo dentro do sistema do e-social. Qual que é o prazo, pessoal, para a emissão da CAT? A empresa tem até o primeiro dia útil após o acidente para emitir a CAT. Em caso de morte, a comunicação deve ser imediata às autoridades competentes. Então, quando tem um óbito, a empresa tem que emitir a CAT imediatamente para ter ali a mobilização dos órgãos competentes, para estar indo até a empresa para fazer todos os trâmites aí que devem ser realizados. Vamos falar um pouquinho agora da investigação e análise de acidentes. Qual que é o propósito da investigação de acidentes? Não é achar, primeiro passo, não é achar culpado. Primeiro, muita gente fica com medo, o acidentado, por exemplo, fica com medo de ser o culpado do acidente. O objetivo é identificar as causas raízes para implementar medidas preventivas e evitar novos acidentes. Ou seja, se eu tive um acidente numa máquina, no equipamento,
num outro ambiente de trabalho normal, numa construção, numa indústria, eu preciso investigar para saber a causa e para não acontecer de novo. Por isso que quando acontece, tem que isolar, retirar, né, para ver se não tem nenhum tipo de risco para fazer essa investigação. O processo de investigação de acidentes deve seguir algumas etapas, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, coleta de informações, entrevistar testemunhas, coletar documentos, fotografar o local, é fundamental, analisar equipamentos e ferramentas envolvidos no acidente. Depois, eu vou fazer o quê? Análise de causas. Eu vou utilizar uma metodologia, a empresa tem que ter uma metodologia definida, por exemplo, como a árvore de causas, o diagrama de Chikawa, para identificar causas diretas e indiretas do acidente. Cada empresa utiliza uma ferramenta, aí vai ter que ver o procedimento da organização, mas tem que ter uma ferramenta. Elaboração do relatório. Eu vou documentar todo o processo de investigação, as causas identificadas e as recomendações de medidas corretivas, de acordo com as causas. Aí, a partir do momento que eu tenho um plano de ação, é implementar ele e monitorar para ver se ele está sendo o quê? Cumprido. Eu devo colocar em prática as medidas que foram recomendadas e acompanhar a sua eficácia para garantir que o problema foi resolvido. Não é simplesmente fazer a investigação e colocar na gaveta. A investigação, a partir do momento que eu tenho as ações definidas ali, eu tenho que ter o prazo para terminar e o responsável por cada ação para que aquela pessoa faça o que tem que ser feito para evitar novos acidentes. Quando se fala, por exemplo, de medidas corretivas e também preventivas, após a investigação do acidente, é fundamental implementar medidas corretivas e preventivas, o quê? Para eliminar e controlar as causas. Então, por exemplo, medidas de engenharia vai modificar equipamento, processo, ambiente, para reduzir o risco, por exemplo, proteção de máquina, sistema de ventilação. Outra medida que é importante é administrativa. Revisão e atualização, por exemplo, de procedimentos, as instruções de trabalho, treinamentos e políticas de segurança para melhorar a gestão de riscos, treinamento do trabalhador que sofreu acidente, das pessoas envolvidas também, equipamentos de proteção, revisão dos EPIs, se são adequados, dos EPIs e dos EPCs que foram utilizados, considerando a causa do acidente também e os riscos. E a hierarquia de controle, ela sempre vai ser lembrada dentro dos nossos treinamentos. Quando a gente define medidas preventivas, a gente tem que seguir a hierarquia de controle. Primeiro passo, eu tenho um risco, tenho que tentar eliminar, eu tenho que tentar substituir. Se eu não consigo substituir, medidas de engenharia, controles administrativos e, por último, o EPI. O EPI é importante, é fundamental, mas ele é o quê? É a última barreira quando se fala em segurança do trabalho. Direitos do trabalhador e do acidentado. Quando um trabalhador ele sofre acidente, ele tem os direitos dele garantidos pela legislação trabalhista e também previdenciária, que devem ser respeitados pela empresa. Então, tem ali a garantia, né, do emprego por 12 meses após o retorno do trabalho, quando o afastamento ali for, por exemplo, superior a 15 dias. E houver concessão, né, do auxílio-doença também. Tem que ter essa concessão do auxílio-doença. Benefícios previdenciários. O que ele vai ter de benefício? Ele tem auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez acidentária, se for o caso, pensão por morte acidentária, no caso a família do trabalhador, dependendo da gravidade e da consequência do acidente. A reabilitação profissional é o direito, né, ao serviço de reabilitação profissional para capacitar o trabalhador, né, para capacitar ali o trabalhador a retorno ao trabalho quando for necessário. E indenizações. É possibilidade de indenização por danos morais, materiais, estéticos, quando comprovado ali a culpa ou dolo do empregador no acidente. Então é importante, quando se fala da emissão da CAT, ela é fundamental para garantir o acesso do trabalhador a todos esses direitos previdenciários e também trabalhistas. Então, pessoal, concluindo, é importante a gente, né, frisar que a implementação eficaz de procedimentos aí em caso de acidentes, conforme estabelecido pela NR1, é muito importante para garantir a segurança das pessoas, dos trabalhadores, e também cumprir a legislação. Então, é importante, quando se fala de documentação, a empresa manter os procedimentos documentados e atualizados para resposta a acidentes, garantir que todos os trabalhadores tenham acesso e conhecimento, treinamento contínuo, capacitar regularmente todos os trabalhadores sobre os procedimentos em caso de acidente,
incluindo primeiros socorros, comunicação, o treinamento de integração dentro da empresa é muito importante. A investigação aprofundada, né, realizar a investigação detalhada de todos os acidentes que acontecem dentro da empresa, mesmo de menor gravidade, para identificar a causa raiz e colocar a ação para rodar. E a melhoria contínua. Importante utilizar os dados e lições aprendidas com os acidentes, por exemplo, anteriores, para aprimorar constantemente procedimentos preventivos. Então, prevenir é o melhor caminho quando se fala de segurança, mas também estar preparado para agir em caso de acidente também é uma responsabilidade de todos. Eu tenho que ter os controles preventivos e também os controles mitigatórios. Preventivos é ter atenção antes do acidente acontecer, seguir os procedimentos, implementar o que tem que ser implementado de acordo aí com o PGR, por exemplo, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Os mitigatórios, após a ocorrência, o que eu vou fazer? Qual que é o plano de emergência? Eu tenho brigada treinada? Tenho pessoas capacitadas? Onde é o ponto de encontro das empresas? Como que é a comunicação? É fundamental com relação à conclusão e boas práticas. Então, nós acabamos de falar de um dos módulos aí da norma regulamentadora número 1. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça sua crítica, sua sugestão, dê suas ideias para que possamos cada vez mais levar conteúdo de qualidade relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Um forte abraço.